Ninguém tá quebrado. As pessoas estão com a imagem distorcida de si mesmas. Eu tenho certeza que tu já ouviu falar sobre autoestima, amor próprio, que a gente tem que se amar. Só que muitas vezes é mais fácil entender e aprender sobre isso do que colocar em prática no teu dia a dia. E eu quero te dizer e te mostrar o que realmente é autoestima, no meu ponto de vista, como eu percebo isso e como que eu coloco em prática na minha vida de uma vez por todas. Deusa, se tu ainda não assistiu aquele episódio em que eu falei da diferença do teu ego pra tua essência, como parar com essa questão de se culpar, volta lá naquele episódio para que esse seja muito melhor, para que faça muito mais sentido e que tu aproveite de uma forma muito mais gostosa, muito mais proveitosa realmente. Então vamos falar sobre autoestima. Já pega o teu café da deusa, né? Porque tem que ter um cafezinho. Pega o teu chá, o que tu preferir aí na tua casa, alguma bebida gostosa, e vamos começar a falar sobre autoestima. Autoestima basicamente é tu destruir toda a imagem que tu fez sobre ti, que tu tem sobre ti. E essa imagem vem da onde, Giovana? Essa imagem vem daquilo que a tua criança percebeu. Então, quando a tua criança escutava um monte de coisa, ela é burra, ela não é tão boa quanto a prima, ela não é inteligente, ela não é bonita, que tu escutou na escola, dos pais, enfim, de todas as pessoas que estavam à tua volta e das situações que aconteceram, a tua criança foi tendo essa percepção, tá, eu sou isso, sou aquilo, que aí é a parte do ego, né, como eu sou percebida. E aí, óbvio que a pessoa não vai ter autoestima, porque se eu escutei um monte de coisa ruim na minha infância, que é o normal, né, infelizmente é o normal. O que eu mais pego é mulheres que tiveram infâncias terríveis, mães duras, pais ausentes às vezes. Então, isso é o normal, infelizmente. E eu espero que no futuro, espero não, eu tenho certeza que isso vai mudar, porque se a gente muda a consciência das novas mães, né, os filhos vão ser diferentes e vão ter outras percepções. Mas a criança, ela tem essa percepção do tipo assim, tá, os meus pais não gostam de mim, os meus pais falam isso de mim, então é isso que eu sou. E aí ela vai crescendo, virando aquele adulto que vai fazer faculdade, vai trabalhar, vai viver a vida, vai namorar, com aquela percepção da criança. E este é o grande problema, que a pessoa vai ser adulta com a visão da criança dela. E por isso que a gente vê hoje pessoas irresponsáveis afetivamente, pessoas que não se veem com valor nenhum, pessoas que realmente estão ali fazendo um monte de cagada na vida, né? Porque elas são com a percepção da criança e essa criança tá ferida. E aí, essa é a questão, tu precisa desconstruir este castelinho, desconstruir esse ego, essa identificação com essa criança e reconstruir algo naquele lugar. Então, a gente desconstrói toda a ideia que tu teve sobre ti e a gente reconstrói uma ideia verdadeira. Porque essa ideia que a tua criança teve foi uma ideia falsa. Porque quando a criança tem essas percepções, eu vou te dar um exemplo bem prático, tá? Quando a gente é criança, é muito comum a gente ir num lugar e achar aquele lugar enorme. E aí a gente volta naquele lugar depois como adulto e diz, nossa, era tão pequenininho. Mas na minha cabeça infantil era gigante. Então a gente perde as proporções quando a gente é criança. A gente não tem noção, a gente não tem muito filtro. É realmente uma esponjinha que tá ali naquele ambiente e tá sofrendo influência daquele ambiente. E aí o que acontece? Tu vai pra vida com essa percepção da tua criança ferida. E aí tu te percebe sem valor, feia, preguiçosa, que não consegue nada, que não é capaz. E tu vai pro mundo dessa forma. E aí é óbvio que o que acontece? Procrastinação, insegurança, medo, relacionamentos tóxicos. Eu não me sinto bonita, não me sinto valorizada pelos outros. É isso que acontece. E aí quando tu reconstrói uma imagem verdadeira, porque eu acredito que tua imagem e semelhança de Deus, seja lá o que Deus significa pra ti, eu não me importo com isso. Eu não me importo com teorias, eu nunca vou trazer aqui uma ideia ideológica, eu não me importo com ideologias, realmente, eu me importo com a verdade. E a verdade, pra mim, é aquilo que toca no meu coração. Então, no meu coração toca que tu, eu, todos nós somos filhos e imagem e semelhança do Criador. Seja lá o que Criador significa pra ti. Então, a gente vai entendendo que, ok, eu sou imagem e semelhança do Criador, do universo, por isso que eu chamo vocês de deusas, porque eu acho que vocês são, né? Eu não acho que a gente é Deus, mas eu acho que a gente tem essa imagem
dele, a gente deve se enxergar nessa imagem dele se a gente faz parte dele e faz parte desse todo, né? E aí, quando a gente entende isso, eu entendo, bom, se eu sou imagem e semelhança da criação, então eu sou maravilhosa, porque a criação é perfeita, perfeita nas suas particularidades. E aí a gente começa a construir a real identidade de uma mulher. Uma identidade verdadeira, uma identidade que respeita quem ela é, a essência. Aí a gente traz as potências, aí a gente traz tudo aquilo que essa mulher tem para entregar para o mundo. E que lá na infância, como ninguém olhou, como ninguém incentivou, como ninguém disse, nossa, isso é legal, nossa, como tu é inteligente, ninguém fez isso, ou poucas pessoas tiveram esse privilégio, elas não enxergam isso hoje como adultas. Então tu vem como adulta e hoje tu te enxerga feia, gorda, incapaz, insegura, sem valor. Ah, porque os homens não me valorizam, então eu sou sem valor. Não, né? A gente vai desconstruir isso. E aí, desconstruindo toda essa ideia e entendendo que tudo aquilo do passado foi uma percepção infantil e machucada, porque realmente machuca, né? Machuca uma criança vir e ela ouvir um monte de coisas horríveis e ela não tem muito como se defender. E aí vai para aquele episódio do ego, né? Que eu falei que a gente cria uma identificação, a gente cria uma forma de se proteger daquilo tudo que a gente tá sentindo e vai criando milhões de máscaras. E aí, enfim, né? Vira um problema grande, porque aí a gente vai pra vida querendo usar as máscaras e vai vivendo uma vida automática, uma vida infeliz, uma vida em que eu não sou leve, em que tô o tempo todo performando, né? Ai, o que eu vou falar pro fulano? O que vão achar de mim? Porque tu tem que manter aquela máscara. E aí a gente vai tirando aquelas máscaras e vai entendendo, tá? Se eu sou essa potência que a Giovana tá falando, se ela realmente tá falando a verdade e ela realmente acredita nisso, bom, então quer dizer que eu tenho muita potência. Então quer dizer que eu tenho muita coisa boa que eu não tô olhando. E por que não começar a olhar? Eu quero que tu olhe pra tua vida hoje, tá? A vida como tá hoje. Com os problemas, com os desafios, com tudo aquilo que tu foi empurrando com a barriga, os problemas que tu não foi resolvendo e que foram acumulando. Eu quero que tu olhe pra eles hoje e pense. Tá, eu sei que tem muita coisa que não tá legal. Eu sei que tem muita coisa que eu quero mudar e eu preciso mudar. Mas o que eu tenho hoje que já é bom, já é verdadeiro, já é potente para transformar essa realidade? Porque às vezes a gente muda a nossa realidade simplesmente olhando para aquilo que eu já tenho. Olhando para as circunstâncias que eu tô e me perguntando, tá, mas será que eu já não tenho o que eu preciso para começar essa mudança? Será que eu já não tenho algumas qualidades para tentar essa coisa nova? Para modificar alguma coisa que tá me incomodando na minha rotina, no meu dia a dia? Porque às vezes a gente quer, não, quando eu tiver isso, aí eu vou começar tal coisa. Quando eu me sentir dessa forma, aí eu vou começar. E aí isso nunca chega, porque a gente não vê e não olha para aquilo que a gente já tem em mãos. Eu costumo muito dizer que toda mulher já tem um ouro que ela não tá olhando, porque ela tá focada naquela criança, ela tá focada na forma e na percepção que aquela criança ferida viu as coisas. Só que aquilo que tu ouviu na tua infância, as coisas que te aconteceram, não é quem tu é, tá longe de ser. Porque se eu tivesse acreditado que eu era aquela criança, bom, eu não estaria nem aqui gravando esse vídeo, pode ter absoluta certeza. Porque aquela criança que se percebeu de diversas formas distorcida do que ela é, não estaria aqui. Jamais se expondo. Se ela não achava que era capaz, se ela não achava que ela era um monte de coisa. Mas quando tu entende, tá, então a Giovana tá me falando que eu não sou isso. Se eu não sou todas essas feridas, o que eu sou? O que é que eu sou? Potência, qualidade. E eu não falo isso pra te motivar. Eu não falo isso pra... Ai, a Giovana tá querendo me agradar. Não. Eu falo isso porque eu acredito nisso. Eu falo isso porque essa é a realidade da minha vida e de todas as mulheres que participaram e participam da mentoria Deus é Livre. Que elas fazem essa jornada de entender e desconstruir e construir algo forte com aquilo que elas já são. Porque eu sei que quando a gente tá num lugar de problema, de dificuldade, de dor, de sofrimento,
A gente acha que tá tudo errado. Só que não tá tudo errado. Não tem nada de errado contigo. Não tinha nada de errado comigo. E nem com as deusas. O que tem de errado, então? O que tem de errado é que eu não tô pegando aquilo que eu já sou, as minhas qualidades, as minhas potências e usando ao meu favor. Eu tenho certeza que se tu olhar pra trás na tua história, tu vai encontrar coisas que tu fez que tu pode dizer que são qualidades tuas. Nossa, Giovana, naquela época eu dei a volta por cima. Giovana, naquela época eu consegui me desfazer de tal coisa. E tu acha que quem conseguiu fazer isso? Uma pessoa imperfeita? Uma pessoa cheia de defeito? Uma pessoa que tá quebrada? Não. Mas uma pessoa cheia de virtudes. Cheia de coisas boas. E se a gente for parar pra pensar nessa ideia de criança, de ego, vamos pegar um exemplo aqui, que eu adoro trazer exemplos pra vocês e trazer pra uma forma bem prática, né? Sair da teoria, trazer pra prática e colocar um exercício na vida de vocês pra mudar e transformar aí na vida de vocês. Vamos pensar que tu tá vendo uma criança recém-nascida, e tu tá olhando pra aquela criança e dizendo, nossa, que criança mais linda, que criança mais amorosa, que criança mais fofa. A gente olha pra criança e a gente só vê isso. E se eu te disser que essa mesma criança se tornou um criminoso? O que tu vai pensar hoje dessa criança que se desenvolveu e se tornou um criminoso? Tu vai dizer, não, mas agora ele é um criminoso, agora é uma pessoa ruim. Agora cheio de defeito. Ou tu vai pensar, o que aconteceu nessa jornada? Qual foi a percepção distorcida que ela teve sobre ela mesma e sobre o mundo? E é claro que existem circunstâncias, é claro que existe um meio que vai influenciando aquela criança e vai levando muitas vezes ela a chegar a esse lugar. Não que ela seja vítima, porque eu não acredito nessa ideia de vitimização. Eu não acredito que ninguém seja vítima de nada. Porque se alguém é vítima, não tem como ser protagonista. E tá fadado a viver aquilo. Mas levando as circunstâncias, tirando as circunstâncias sociais, pensando só na pessoa. Tu vai dizer que aquele bebê era ruim? Era uma pessoa ruim? Quebrada? Não. Mas as circunstâncias, a forma que ele percebeu, os filtros que ele colocou, ele foi se distorcendo, ele distorceu a imagem dele. E ele acreditou que só roubando pra conseguir as coisas, só mentindo. Porque ele distorceu tanto a imagem dele, a estima, a autoestima dele, o valor dele, que ele se colocou nesse lugar. Mas o que levou ele a isso foi a percepção infantil que ele teve, do que ele viveu, do que ele percebeu, do que ele presenciou, do que ele aprendeu, do que o pai e a mãe falaram pra ele, ou as pessoas que estavam com ele. Então tu percebe que ninguém tá quebrado, ninguém tem problema. As pessoas estão com a imagem distorcida de si mesmas. E se eu tô com a imagem distorcida de mim, eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou te xingar, eu vou brigar com fulano, eu vou causar caos, briga e problema. Porque é assim que eu me enxergo e é assim que eu enxergo o mundo. Então, pra resumir essa ideia, e se tu não assistiu os 2 primeiros vídeos, 2 primeiros episódios, eu quero que tu volte e assista, porque eu acho que é muito importante tu entender essa ideia de ego, alma, essência, pra tu entender que não tem nada de errado contigo, independente do que tu estiver vivendo agora. O que tu tem que fazer é olhar pra essa tua criança que percebeu coisas ruins. Faz isso, vamos fazer esse exercício. Tu vai escrever tudo aquilo que a tua criança viveu, as percepções que ela teve, de uma forma bem prática. Do tipo, quando eu era criança, os meus pais faziam tal coisa, ou eu me senti desse jeito. Coloca ali algumas percepções que tu teve e vê se não tem a ver com o que tu tá vivendo hoje. Os teus problemas não nasceram ontem, né? Eles vão sendo construídos. Então, muitas vezes quando tu olha para as percepções dessa criança, é compatível com os problemas que tu tem hoje. E quando tu entende isso, tu pensa, bom, mas e as coisas boas que eu não tô vendo? E as coisas boas que têm a ver com a minha essência, com a minha identidade, com a minha imagem e semelhança da criação? E essas coisas onde estão?
E aí tu começa a olhar pra tua jornada e ver tudo aquilo que tu já fez, todas as conquistas que tu já teve, tudo aquilo que tu conseguiu de alguma forma. E eu tenho certeza que existem virtudes aí atrás. Tenho certeza que existem qualidades que só tu tem, que nenhuma outra deusa aqui tem. Porque eu, Giovana, sou única, e tu é única. E todas nós temos algo de único. Porque a natureza é assim, a gente sempre tem algo de especial. A gente sempre tem um jeitinho de falar. Então, o meu canal é diferente do canal da fulana. Por quê? Porque ela é ela. E ela tem dons e aptidões e talentos diferentes. E eu tenho certeza que tu vai te colocar nesse lugar de ai, Giovana, mas eu não tenho. Eu não nasci com isso. Meu amor, é impossível isso. Porque tu veio cheia de virtudes. Tu veio cheia de coisas incríveis pra trazer pra esse mundo. Tu só precisa olhar pra isso. Focar nisso. E a partir disso, gerar uma mudança. Então tu vai colocar as percepções da tua criança, as crenças que ela teve a partir do ambiente que tu viveu, aquilo que tu escutou. Depois tu vai colocar as tuas virtudes, os teus talentos, aquilo que tu tem de boa, as tuas qualidades. Nem que seja eu cozinho bem. Cara, cozinhar bem é uma baita de uma qualidade. Eu não tenho essa qualidade ainda, espero desenvolvê-la. Mas adquirida, assim, que eu digo assim, intrínseca, né? Adquirida é aquilo que a gente aprende. Mas intrínseca é aquilo que eu venho com isso. Então são essas coisas que tu vai juntando pra te dar autoestima, pra entender que tu pode não ser tão boa quanto a fulana daquela forma, mas tu é muito boa de outra forma. E a gente muda a percepção. E a gente começa a ter autoestima e a construir uma autoestima baseado em verdades da tua essência, em verdades do teu coração. E a partir disso, olha pra algum problema que tá na tua vida hoje e pensa o que hoje eu já tenho de ferramenta, de conhecimento e de talento que eu já vim de berço, que eu posso estar usando pra me ajudar nessa situação. Eu tenho certeza que vai te dar uma luz do outro lado. Deusa, eu espero que esses episódios sejam um acalento pro teu coração, porque eu sei como é difícil a gente viver nos dias de hoje, com tanta informação, com tanta coisa, com tanto caos interno, principalmente o caos interno, né, que é o que influencia tudo. Mas eu tenho certeza que se tu for entendendo as bases e se tu for captando a verdade da tua essência, de quem tu é, tu vai ver que tu tem muito a oferecer pra ti e pro mundo. E primeiro a gente oferece pra si, depois transborda pro outro. Pega toda essa potência aí que tu tem e coloca pra jogo na tua vida. Começa a usar. E a usar as potências, não as fraquezas. Não olha pras fraquezas. Não olha pra aquilo que tu não consegue. Olha pra aquilo que tu consegue. E tenta potencializar. E tenta usar isso da melhor maneira. Porque assim, tu vai parar de buscar uma coisa e vai olhar para o que já tem, para o ouro que tu já tem nas mãos, tá bom? Um beijo, minha deusa, e eu espero no próximo café.